Olá, sejam então todos muito bem-vindos ao 16º encontro do CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores, promovido pela ACIPEC, Associação Internacional e Independente de Pesquisas da Conscienciologia. Lembrando que o aproximador é aquele indivíduo, aquela pessoa, aquela consciência que participa da técnica energética planetária APROCIM, dentro de um contexto, então, assistencial ao nosso planeta. Lembrando também que o objetivo destes encontros é exatamente promover o congraçamento entre todos os aproximadores intra e extrafísicos, promover também os relatos das pesquisas, das gestações conscienciais, dos artigos da autoexperimentação, antes, durante e depois da APROCIM, também relatos sobre autovivências dentro do aspecto interassistencial, pessoal, grupo kármico e policármico. Então, hoje, a gente vai ter a apresentação da aproximadora Silvana Demarque, que vai, então, trazer a pesquisa dentro do quadrante que ela escolheu, que é o quadrante holopensênico planetário da África, o continente africano. Então, ela vai hoje discorrer uma pesquisa sobre a República Democrática do Congo. Então, agora, eu vou passar aqui para vocês e vou dar a palavra, então, para a Silvana. Seja muito bem-vinda, Silvana, bom dia. Olá, bom dia a todos. O professor Walter, no CVA do mês de abril de 2021, apresentou a proposta de dividir o planeta em 4 quadrantes, para a formação de outros pilares energéticos a serem assistidos na APROCIM, conforme orientação trazida pela aproximadora Isabel, do extrafísico. Eu senti que deveria escolher o quadrante 4 do continente africano. Eu tive uma projeção onde eu me via no extrafísico com a Isabel fazendo assistência. Ela coordenava os trabalhos. Estávamos em local que parecia ser um hospital africano com várias crianças negras. As paredes e os móveis eram pintados de azul claro. Eu vejo na parede uma placa retangular azul, escrito na cor laranja a palavra assistência. Senti ser a confirmação do quadrante escolhido. A partir da APROCIM de 14 de junho, começa a aparecer na fase 3 do pilar energético um retângulo na cor azul com faixa laranja ao centro. Me veio a intuição de pesquisar as bandeiras dos países africanos para verificar se encontrava algo parecido com o que eu vinha vendo. Eu encontrei a bandeira da República Democrática do Congo e entendi que era o país a ser assistido, iniciando a minha pesquisa. Eu vou compartilhar aqui com vocês os fatos que eu considerei mais relevantes. Próximo. Pode passar, Vitor. A República Democrática do Congo, ou RDC, como é conhecida, tem como capital a cidade de Kinshasa e é um dos 54 países do continente africano, localizado na África Central, com uma área de 2.334.858 km² e uma população de aproximadamente 87 milhões de habitantes, com um tamanho comparável aos estados do Pará e Amazonas juntos. É o terceiro maior país em extensão territorial do continente africano. No país, existem aproximadamente 250 grupos étnicos identificados e nomeados, e cerca de 600 mil pigmeus. A língua oficial é o francês, porém, são falados aproximadamente 700 línguas e dialetos. É um dos países que mais contém dialetos. O atual quadro político,
é o de uma república de transição de uma guerra civil para uma república democrática semipresidencial. Apesar de se chamar República Democrática do Congo, o país tem um dos menores índices de democracia do mundo. Alguns dados chamam atenção. A maioria da população é rural, com apenas 30% vivendo em meios urbanos. A taxa de mortalidade infantil é uma das maiores do planeta, 115 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. O Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, é a segunda pior média mundial. O analfabetismo atinge mais de 32% da população. Cerca de 76% da população é subnutrida. A maioria dos habitantes vive com menos de $1 por dia, ou seja, abaixo da linha da pobreza. O crescimento anual populacional é de 2,7%. E a esperança de vida ao nascer é de 46 anos. Próximo. A região foi ocupada na antiguidade por bantus da África Oriental e povos do Rio Nilo. Em 1908, tornou-se colônia da Bélgica, chamada Congo Belga. O movimento nacionalista teve início nos anos 50, sob liderança de Patrice Lumumba. Em junho de 1960, o Congo conquistou a independência com o nome de República do Congo. Para se diferenciar do Congo francês, que havia também adotado a alcunha República do Congo, o antigo Congo belga passou a se chamar República Democrática do Congo. Nas eleições parlamentares de 1960, Lumumba recebeu a maioria dos votos e assumiu o cargo de primeiro-ministro. A maioria dos colonos europeus deixou o país. Em julho de 1960, eclodiu uma rebelião contra Lumumba com o apoio da Bélgica, Estados Unidos e França. Lumumba foi afastado do cargo de primeiro-ministro alegando golpe de Estado, dando início a uma crise no país. Lumumba é sequestrado e assassinado em janeiro de 1961. Tropas de diversos países foram enviadas pela ONU para restabelecer a ordem, o que ocorreu em 1963. Próximo. A Guerra Fria teve papel preponderante na política interna da República Democrática do Congo. Em 1965, é realizado um golpe liderado pelo futuro ditador Mobutu Joseph Désiré. Mobutu estabeleceu uma ditadura personalista com forte apoio militar dos Estados Unidos e, por 32 anos, permaneceu como ditador único e soberano no Congo. No início dos anos 70, lançou sua política de africanização, proibindo nomes ocidentais e cristãos. Em 1971, mudou o nome do país para Zaire. A corrupção tornou-se algo comum a ponto de ser designada pelo próprio Mobutu como o mal do Zaire. Pressões internacionais levaram Mobutu a adotar o pluripartidarismo em 1990. Os Estados Unidos puseram em dúvida a legitimidade do governo e a Alemanha cortou a ajuda financeira ao país. A União Europeia e os Estados Unidos apoiaram a instalação de um regime de transição formado pela aliança oposicionista. Em 1994, mais de 1 milhão de ruandeses, em sua maioria hutus, foragidos do genocídio em seu país, ingressaram no leste do Zaire. A chegada dos refugiados desestabilizou a região, habitada há mais de 200 anos pelos Tutsis,
inimigos históricos dos Hutus. Teve início uma rebelião em 1996, liderada por Laurent Kabila. O movimento contou com o apoio decisivo da vizinha Uganda e do regime Tutsi de Ruanda, e ganhou rapidamente a adesão da população insatisfeita com a pobreza e a corrupção do governo. Mobutu, já muito doente, propõe cessar fogo à guerrilha, que não negociou. Em maio de 1997, Laurent Kabila assumiu o poder e retomou o antigo nome do país para a República Democrática do Congo. Próximo, por favor. Apesar das promessas de democracia, um dos primeiros atos do novo presidente foi a suspensão dos partidos e a proibição de manifestações políticas. As medidas autoritárias e o rompimento de Laurent Kabila com Ruanda e Uganda provocaram insatisfação popular. Em janeiro de 1998, militares baniamulengues se amotinaram contra o regime. A revolta se alastrou, recebendo o apoio ruandês e ugandense contra Laurent Kabila, e em junho degenerou em guerra civil. Enfraquecido, Kabila pediu socorro militar a Angola, Zimbábue e Namíbia. A entrada dessas forças estrangeiras no conflito deteve a revolta militar contra Kabila, mas obrigou o presidente a prometer eleições gerais para 1999. Foi firmado um acordo de cessar-fogo. Contudo, ele não foi cumprido e a ONU preparou uma missão de paz no país. Próximo. Em 2001, Laurent Kabila foi morto por seu guarda-costas. Joseph Kabila, seu filho, assumiu o governo, iniciou o processo de paz e prometeu eleições. Acordos para a democratização avançaram. Em abril de 2003, 1.000 pessoas foram massacradas numa região ainda marcada por confrontos, rica em ouros. No final do ano, iniciou-se a ação do governo provisório. No início de 2006, aprovada por referendo, a bandeira do país foi alterada, assumindo o modelo já utilizado. Em junho, realizaram-se as eleições com vitória de Joseph Kabila, que obteve 57% dos votos, na primeira eleição geral após 40 anos na história do país. Próximo. O atual presidente do país, desde 2017, é Félix Antoine Tshisekedi, um político congolês, dirigente do maior e mais antigo partido de oposição da República Democrática do Congo. Tshisekedi venceu a eleição presidencial em dezembro de 2018 em uma plataforma que prometia combater a corrupção, reduzir as desigualdades e melhorar o governo. Mas ele afirma que sua campanha de reformas foi frustrada pelos tenentes do ex-presidente Kabila, que respondiam por 2/3 do vasto governo de coalizão de 65 membros. Em janeiro de 2021, os legisladores da RDC votaram para destituir o primeiro-ministro, dando ao presidente Félix Tshisekedi a chance de indicar partidários para ministérios importantes. Isso marcou o último episódio de uma luta pelo poder que agitou a maior nação da África subsaariana por meses. Tshisekedi decidiu encerrar uma coalizão firmada com Kabila, que restringiu sua autoridade desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019. Em julho de 2021, manifestações com prisões e mortes ocorreram no país, inclusive na capital Kinshasa.
quando partidários do atual presidente e grupos da sociedade civil protestaram contra a nomeação do novo chefe da Comissão Eleitoral do país, aprovada pelos parlamentares que apoiam o ex-presidente Kabila. Próximo. São mais de 20 anos de guerra civil, com a participação de milícias e exércitos de países vizinhos. Os conflitos deixaram cerca de 6 milhões de mortos e desaparecidos. É a maior e mais sangrenta guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Na República Democrática do Congo está a maior e mais cara missão da ONU. A ajuda humanitária trata da malária, sarampo, cólera, desnutrição, infecções, traumas, mas não consegue salvar o povo do extermínio em massa. As chacinas de homens, os estupros de mulheres e os sequestros de crianças são frequentes. A República Democrática do Congo é o maior e mais rico país em recursos naturais da África subsaariana, explorados primeiramente pela colonização belga e nas últimas décadas pelos rebeldes e por estrangeiros. Essa riqueza financia as milícias, é contrabandeado para países vizinhos como Ruanda, Uganda e Burundi. Mas o povo continua sendo um dos mais pobres do mundo. É explorado no trabalho pesado das minas e confiscado na produção agrícola pelos rebeldes. O médico congolês Denis Mukwege, Prêmio Nobel da Paz de 2018, reivindicou em 10 de novembro de 2021 a criação de um Tribunal Penal Internacional para a República Democrática do Congo, referindo-se com horror aos recentes massacres nas províncias de Kivu e Ituri. Eu vou dar uma parada aqui para compartilhar com vocês o seguinte. Durante a semana, ao estudar esse slide especificamente, eu entrei num choro convulsivo. Na hora, eu senti ser o acoplamento de uma consciência. Eu fui exteriorizando energias até me acalmar. Eu entendi que havia sido encaminhada a consciência para assistência. E percebi assim, a relevância e a importância desse trabalho assistencial que às vezes a gente nem percebe, né, que faz. Próximo vídeo, por favor. Dados da Agência da ONU para Refugiados mostram que quase 1 milhão de congoleses hoje se encontram na condição de refúgio em países estrangeiros, enquanto 5 milhões estão deslocados internamente no país. Só no início deste ano, aproximadamente 500 mil congoleses buscaram refúgios no país vizinho, Uganda. De acordo com o Comitê Internacional para os Refugiados, a República Democrática do Congo se configura atualmente no terceiro país com maior número de refugiados no Brasil. A pandemia do Covid-19 teve forte impacto no número de óbitos em escala global. Entretanto, na RBC, existem outras interfaces que subsidiam o contexto atual de reforços humanitários destinados ao país. O foco consiste em erradicar concomitantemente a epidemia de ebola, que novamente eclodiu no final de 2020, e ainda os ataques milicianos de grupos radicais que vêm atuando violentamente, com queimas de casas e vilarejos, incitando deslocamento forçado no continente. O país sofre recordes de mortes em atrocidades de grupos armados. Os conflitos armados intensivos ocorrem predominantemente na província Kivu do Norte, onde o contingente estimado de deslocados aproxima-se de 2 milhões. As violações dos direitos humanos ainda são generalizadas. Próximo, por favor.
A ONU para Refugiados está ampliando a presença de funcionários na região de Kasai, onde existem mais de 896 mil pessoas deslocadas. São coordenadas no local atividades de proteção para deslocados internos, repatriados e outros civis vulneráveis, para ajudá-los a reconstruir suas casas e comprar bens domésticos ou ferramentas agrícolas. Também providenciam proteção e assistência aos refugiados congoleses nos países vizinhos, em colaboração com autoridades e parceiros, inclusive para aqueles que foram forçados a fugir durante a mais recente onda de violência. O país também possui mais de 1 milhão de refugiados de países vizinhos e continua recebendo pessoas vindas do Burundi, República Centro-Africana e Sudão do Sul. O fortalecimento da saúde pública, saneamento e abastecimento de água para prevenir doenças continua a ser vital. A ONU classifica partes da RDC como uma emergência de nível 3, o nível mais alto, o que indica a necessidade urgente de ampliar a assistência prestada ao país. Próximo. A economia nacional sofre as consequências dos conflitos armados, redução de investimentos estrangeiros, destruição de infraestrutura, inflação, entre outros aspectos. As principais riquezas nacionais são as reservas minerais, diamantes, ouro, ferro e urânio. A República Democrática do Congo é uma nação que possui uma vasta riqueza potencial que declinou drasticamente. Os recentes conflitos reduziram dramaticamente a produção nacional e resultaram em talvez 4 milhões de vítimas. A região congolesa de Katanga possui alguns dos melhores depósitos mundiais de cobre e cobalto. Outras áreas do país possuem fontes ricas de minerais diversos. Após anos de guerras, ditaduras e tumultos, a infraestrutura da República Democrática do Congo ou está em ruínas ou é inexistente. E as operações de extração estão produzindo apenas uma fração do seu potencial. Os Estados Unidos têm investido fortemente na economia do país, mais especificamente na mineração. Próximo. Apesar do declínio experimentado por conflitos internos recentes, o país tem grande potencial hidrelétrico, além de abundância de recursos agrícolas como o café, o cacau e o dendê. Em toda a República Democrática do Congo, há várias iniciativas dos setores público e privado que trabalham para desenvolver e melhorar o setor cafeeiro. Uma delas é a Virunga Alliance, que é um projeto lançado pelo Parque Nacional de Virunga, o primeiro parque nacional estabelecido na África. Virunga também abriga 1/3 da população total de gorilas das montanhas do mundo e abrange as terras de milhares de pequenos agricultores que vivem na área. O objetivo do programa de café da Virunga Alliance é permitir que os agricultores aproveitem todo o potencial de seu cultivo. Ele oferece oportunidades econômicas por meio dos recursos disponíveis para produtores dentro do parque, como o uso de sua água para energia hidrelétrica. O governo congolês tenta estabelecer uma plataforma nacional para produtores de café, visando capacitar o setor cafeeiro liderado pelo produtor congolês. Estima-se que aproximadamente 70% da força de trabalho está desempregada, sobrevivendo graças ao setor informal da economia, que
que, além da agricultura de subsistência, inclui toda uma gama de atividades nas áreas de comércio, transportes e serviços em geral. Próximo, por favor. O sistema educacional do país é administrado por 3 ministérios. A educação primária não é gratuita nem obrigatória, embora a Constituição congolesa declare ser dever do Estado prover a educação. Como resultado da Guerra Civil de 6 anos, mais de 5.200.000 crianças no país não receberam nenhuma educação neste período. De acordo com dados da Unesco, após a Guerra Civil, a situação educacional melhorou significativamente, com o número de crianças matriculadas nas escolas primárias subindo de 5.500.000 em 2002 para 16.800.000 em 2018. E o número de crianças matriculadas nas escolas secundárias passando de 2.800.000 em 2007 para 4.600.000 em 2015. Próximo, por favor. Situada na parte da África Central, a Floresta do Congo, com 150 milhões de hectares, abrange 6 países do continente africano: República do Congo, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Camarões, Guiné Equatorial e Gabão. Ela se estende desde o Golfo da Guiné até as montanhas Albertine Rift, na parte mais continental. O clima predominante da Floresta do Congo é o tropical, formado por uma floresta densa, com temperaturas bem elevadas. O relevo é bem heterogêneo, com planaltos, planícies e montanhas. Próximo. Rica em biodiversidade vegetal e animal, a Floresta do Congo abriga diversas espécies de mamíferos, insetos, aves, répteis, dos quais se destacam os elefantes, leões, búfalos, zebras, girafas, gorilas e chimpanzés. A República Democrática do Congo abriga grande parte da floresta da Bacia do Congo, também conhecida como Selva do Congo, na África. O pulmão verde do continente. É a segunda maior floresta tropical do mundo, depois da Amazônia, cobrindo 1.800.000 quilômetros quadrados. Mas o desafio de lutar contra as mudanças climáticas está se revelando uma tarefa árdua demais em um país afetado por conflitos, desgoverno e doenças. A região é o lar de dezenas de milhões de habitantes e de uma enorme variedade de espécies. Próximo. Também é uma reserva de carbono que armazena o equivalente a 6 anos de emissões globais de dióxido de carbono, segundo a Iniciativa Florestal da África Central, uma parceria de países ocidentais e africanos. Durante a Conferência do Clima de Madrid, a seção africana do Greenpeace pediu uma suspensão de todas as atividades industriais e regiões pantanosas, que armazenam enormes quantidades de carbono. O uso generalizado de carvão em um país onde milhares de pessoas não têm acesso à energia elétrica, gás ou outras fontes de energia limpa, aumenta a pegada ecológica da República Democrática do Congo. A maioria dos 87 milhões de habitantes do país usam o carvão, conhecido localmente como macala, para atividades domésticas, como cozinhar. O papel-chave deste combustível foi o tema do filme do diretor francês Emmanuel Grasse, Macala, apresentado no Festival de Cannes em 2017.
Ele gera enormes problemas de desmatamento. A natureza ao redor tem sido, em grande parte, deixada em ruínas. Próximo. Na capital Kinshasa, onde vivem cerca de 10 milhões de pessoas, são consumidos 5 milhões de toneladas de madeira por ano de uma floresta nativa periurbana de 60 mil hectares. Na cidade de Goma, com 2 milhões de habitantes, a busca por carvão ameaça o Parque Natural Virunga, um santuário para os ameaçados gorilas das montanhas, mas que atrai grupos armados que traficam o carvão. O presidente Félix Tshisekedi fez do maior acesso à eletricidade uma prioridade, mas muitas pessoas têm expressado temores sobre os danos provocados pela construção da enorme represa hidrelétrica Ingá 3. Enquanto isso, Tshisekedi faz um alerta sombrio. Em vista da taxa atual de crescimento populacional e nossas demandas de energia, nossas florestas podem desaparecer em 2100. E existe, com certeza, muito mais a ser pesquisado sobre o país. Fica claro, pela pequena pesquisa realizada, né, o quanto é grande a demanda assistencial. A intenção é assistir energeticamente o maior número possível de consciência e consciência daquele continente. Próximo. Agora eu vou estar passando para vocês algumas sincronicidades vivenciadas entre aproximadores. A aproximadora Isabel entrou em contato comigo, relatando sincronicidades entre ela e o aproximador Gesrael, intuindo que poderia ser feito um trabalho conjunto de pesquisas sobre a formação de pilar energético no quadrante africano. Segundo informações recebidas do seu amparador, ela diz existir um portal dentro da bacia do Congo, onde está sendo formado o pilar energético que sustenta toda a região. Este portal faz ligação com todo o território africano como se fossem grandes martelos de energia, juntando toda a biodiversidade local. Ela conta que em determinado momento no rio Congo ouviu a palavra cataratas. Por hipótese, o portal poderia estar em alguma catarata? Ela também tem evidências extrafísicas, acompanhada do seu amparador, onde um martelo de luz começa a aparecer batendo no solo em várias aproximas. Primeiro, junto a uma casa grande e crianças brincando. Depois, em meio a muitas árvores e 2 gorilas. Por fim, junto a homens brancos e alguns africanos com máquinas inspecionando o solo. Conversando com os Israel sobre esse assunto, ela diz ter se formado uma tela mental onde é mostrado um portal na água, se ligando a 3 martelos energéticos no solo, tendo como base a fitoenergia e a geoenergia. Em novo encontro com seu amparador, ela questiona sobre o desenho que havia visto. Ele diz ser desenho geométrico do pilar energético que se liga ao portal galáctico. Por fim, em 16 de setembro, ela vê um triângulo arredondado 3D girando. No seu topo, um raio de luz azul e branco sem fim. Ela pensa ser a confirmação do pilar formado. Próximo, por favor. Gesrael relata ter tido uma visão em uma Procim que lhe parecia o fundo do mar. Existiam 4 pontos geometricamente equidistantes num formato retangular e algo no centro, talvez uma tampa ou uma porta, se aproximando dele e olhando. Ele estava lá, mas não necessitava de ar. Na Procim de 21 de junho, ele percebeu um impacto grande no solo. Parecia ser um deserto. Quando ocorria, era como se o impacto fosse ele colidindo com a areia branca do solo.
A sensação que descreve é dele ser o próprio martelo mencionado pela Isabel. Ele se aproximava do chão em velocidade. Seus olhos olhavam o chão chegando e o impacto, com posterior saída de lado, voltando então ao seu psicossoma e despertando no sono. A paisagem era de uma areia muito branca e fina, sem detalhes, apenas muita areia. O G começa a pesquisar prováveis locais onde o pilar energético poderia estar se formando no continente africano. Levanta também a hipótese desses canais, identificados como martelos de luz, poderem ser dutos ou passagens que conduziriam à outra extremidade que a Isabel chamou de portal galáctico. Uma pesquisa muito bacana, interessante. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aos amigos Isabel e Gezael pela disponibilidade e colaboração. Isso é tudo, pessoal. Um abraço, bom domingo a todos. Bom, queremos parabenizar a aproximadora Silvana pelo excelente trabalho realizado de pesquisa, né? Isso tudo é muito importante, por conta de que o aproximador, como a gente comentou no início do evento do CVA, o aproximador não é somente aquela consciência intrafísica ou extrafísica, e principalmente intrafísica, que é o nosso caso, que participa da APROCIM. Então, o aproximador é aquele que, além de participar da APROCIM, doando as suas energias, epicentrando a sua oficina, ele também faz pesquisas da sua oficina, do seu quadrante, e ele também participa desta maneira dentro do processo assistencial, não só dentro do aproximário, mas também fora do aproximário. E também nós temos agora também uma outra função do aproximador, que é colaborar na gestão aí da codificação do manual, né, da técnica energética planetária. Então, o aproximador, ele trabalha no aproximário, durante a APROCIM, trabalha fora da APROCIM, né, fazendo suas pesquisas, trabalha fora da APROCIM também, fazendo seus artigos, os seus verbetes, os seus relatos. Então, ele tem uma função múltipla dentro do contexto da interassistencialidade. Então, lembrando que o aproximador, ele tem essa ampla função interassistencial dentro e fora da APROCIM, né? Eu também gostaria de deixar aqui os parabéns, o trabalho foi muito detalhado, profundo, e ontem, conversando, inclusive com a Silvana, a gente estava comentando da importância do aproximador que epicentra um quadrante. Primeiro, compreender que ele está epicentrando um quadrante, e não somente um país daquele quadrante, né? Então, essa é a primeira coisa, ele está ali como um centro para atuar, ajudando, auxiliando vários e muitos países, como é o caso da África. E também quando, por exemplo, se inicia uma pesquisa como o que o Walter fez, a Venezuela, a Silvana agora fez de uma maneira espetacular do Congo, o que acontece? Ela está trazendo, epicentrando esse trabalho, ela está trazendo, fazendo conexão com o holopensene, com os fatos e parafatos de toda a história. Ela está fazendo uma evocação, né, com todas as consciências que estão atuando hoje nessa história, as consciências que fizeram parte de toda essa história, e tudo isso a gente coloca a hipótese de estar sendo levado para a OFIEX grupal da APROCIM, como a gente sabe que existe a OFIEX grupal. E é interessante que o encontro do Colégio Virtual de Aproximadores acontece sempre aos domingos, né? E a gente tem logo no dia seguinte uma APROCIM. Então, a gente pode colocar a hipótese que toda essa pesquisa que a Silvana, por exemplo, no caso aqui, né, que o aproximador faz sobre um país,
ele evoca todo aquele contexto de necessidade assistencial, aquilo é levado assistencialmente para o FIEX, e na segunda-feira, tudo aquilo é trabalhado por todos os aproximadores, intra e extrafísicos, né? Então, é um trabalho assistencial muito grande que, às vezes, a gente não percebe que fazer uma pesquisa sobre um país do seu quadrante, você está trazendo, você está aflorando a questão, a necessidade assistencial daquele país e disponibilizando toda essa necessidade assistencial para que todos os aproximadores, na Aprocim do dia seguinte, trabalhem em cima disso, né? Então, eu acho fantástico e fica aí meus parabéns e o convite aí para os demais aproximadores e mesmo para a Silvana, porque a África tem mais de 50 países, né? Então, é o início de uma grande assistência, fica aí meus parabéns e minha gratidão aí pela participação. Então, é muito importante esse entendimento que a Virgínia colocou, por conta de que os quadrantes, eles contemplam holopensenes assistenciáveis, ou seja, holopensenes carentes de assistência. Então, por exemplo, no mês passado foi colocado aqui o quadrante, né, ocidental sul, que foi a América do Sul. E dentro desse quadrante América do Sul, o holopensene assistenciável no momento foi a Venezuela. Então, quando a gente faz uma pesquisa desse holopensene assistenciável do quadrante correspondente, o que nós estamos fazendo? Direcionando, porque é aquilo que a gente comenta nos trabalhos assistenciais energéticos. Onde você coloca a sua atenção, lá estão as suas energias. Não é isso que a gente fala? Então, quando o aproximador vai colocar a sua atenção no holopensene assistenciável de um quadrante holopensênico planetário, ele está direcionando não só a energia dele, a energia da Aprocim para lá. E o que seria a energia da Aprocim indo para aquele holopensene assistenciável? Seria o encaminhamento de consciex que fazem parte do holopensene das centrais extrafísicas. Todos eles também já se dedicam a fazer assistência àquele holopensene assistenciável do momento. Não só essas consciex, mas também do holopensene, né, dos evoluciólogos. As consciências que participam, né, do holopensene dos planetas irmãos, que são os extraterrestres, as consciências extraterrestres, que fazem parte da Aprocim. Eles também vão lá fazer a assistência para esse holopensene assistenciável. O holopensene dos serenões, tá bom? É uma equipe de consciex que participam do holopensene dos serenões, que seguem, né, a orientação dos serenões, também vão se dirigir para esse holopensene assistenciável. E aí, na segunda-feira, já começa, ou durante a pesquisa, já se inicia o trabalho interassistencial. Isso é muito importante que a gente entenda e que a gente entenda a importância da pesquisa do quadrante holopensênico. Então, veja bem, e por que, por exemplo, foi feito da Venezuela o mês passado? Então, por conta de que a gente já tem notícia de que o presidente da Venezuela já está se abrindo para a oposição, para reuniões de acerto, né, lá no México, para que haja uma eleição no mais puro critério democrático, que vai ser quando? Agora, em novembro. Entendeu como é que é o negócio? Então, provavelmente, não vamos dizer que foi a Aprocim, não é nada disso, mas seguramente a Aprocim pode contribuir para a estabilização da democracia, de uma eleição mais tranquila, sem golpes, sem rebeliões, né, sem homicídios, uma coisa mais pacífica, né, mais democrática. Não é que a Aprocim vai fazer este ou aquele ganhar, não é nesse sentido. A Aprocim é isenta, não é? Mas ela propicia um campo
né, energético, neutro e interassistencial. E agora vamos observando, depois da exposição excelente da aproximadora Silvana, os reflexos interassistenciais nesse quadrante holopensêntrico que é o continente africano, onde todos nós também vamos participar assistencialmente de segunda-feira pela participação na APROCIM. Então, isso é muito bacana, é muito importante, é uma maneira nova de olhar para o planeta, de assistir o planeta, a divisão em quadrante, os holopensenes assistenciáveis, aquilo que precisa ser assistido no momento. Então, tudo isso tem uma sincronicidade. E nós estamos aí como uma mini peça dentro desse max mecanismo assistencial planetário, ok? A gente queria convidar vocês, se alguém quiser Se manifestar. O G que está aí e teve aí a experiência também, se quiser contribuir, fiquem à vontade. Perfeito. Então, bom dia a todos. Bom dia, gente. Eu gostaria de agradecer a Silvana. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a Silvana pela acolhida, né, amorosa dela com relação a permitir que a gente trocasse essa ideia, a nos ouvir, tanto eu quanto a Isabel, que não pôde estar presente hoje, e, e, e divulgar, né, também esse nosso relato. E parabéns, Silvana. Foi uma exposição bem rica, bem completa, e a gente que tem um conhecimento superficial, né, do que acontece nos países, mas a gente vê que é muito superficial, porque a história aí é muito vasta, né? Esse pessoal já vem sofrendo aí há muito tempo, né? Eu nem imaginava que fosse esse tempo todo aí que você falou. Então, agradeço e parabenizo o seu excelente trabalho. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a Silvana, ao G, a Isabel, né, que com os relatos aprofundaram bastante, deram um embasamento ainda maior, né, à pesquisa da Silvana. Achei muito bacana aí essa troca entre vocês, e realmente, assim, eu não tinha ideia da profundidade do problema, né, que acontece lá. Então, parabéns aí, Sil, muito, muito bom, muito obrigada aí por você compartilhar toda essa sua pesquisa com a gente. Eu achei muito bom, muito obrigada. Alguém mais? Poderia só fazer um Vamos lá, gente. complemento. A minha internet acho que G, é melhor tirar a né? imagem que a gente não está ouvindo. Eu gostaria só de comentar, pegando... a minha internet está meio terrível, para variar. Melhorou agora? Sim, Melhorou. bom. Eu gostaria só de pegar um gancho no que a Cris falou agora de pouco aí, sobre o trabalho em conjunto. Realmente foi muito rico, né? Foi muito prazeroso até fazer, porque a gente ia percebendo algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, aquela imagem daquela cascata, né? Daquela queda d'água que a Silvana mostrou nos slides, foi interessante, porque quando eu comecei a fazer uma pesquisa, né, fisicamente, porque a Isabel trouxe alguns desenhos que ela intuiu, né? E o primeiro desenho já fazia exatamente o traçado do Rio Congo, e eu fui no Google Earth e a gente ouvia, né, a hora que eu peguei o desenho dela e coloquei, e depois comecei a pesquisar essas quedas d'água, e essa da foto estava exatamente na posição que ela ficou, aquele desenho intuído por ela. E quando eu trouxe essa foto aí, os três sentiram a mesma coisa, foi uma confirmação assim imediata. Essa e outros detalhes, né, como a Isabel falou de gorilas e tal, e tinha um parque
Parque Nacional, que a Silvana citou, não estou lembrando o nome agora, mas que estava mais ou menos na posição também em que a Isabel colocou lá a localização, né? Porque ela colocou 3 pontos possíveis lá, né? Então, assim, foi muito gratificante. Nós criamos um grupo de WhatsApp para discutir, né? Foi muito gratificante, foi muito legal a experiência da gente ver, poder comprovar aí as sincronicidades que a gente tanto fala nas aproximações de segunda, né? Mas realmente existe, são bem fortes. Mais uma vez, obrigado. Muito bom. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Então, a gente tem que observar... Oi, Oi, pode falar. eu só queria parabenizar aí a Silvana, o G, a Isabel, o grupo todo, né? Excelente trabalho, Silvana, parabéns mesmo a você e toda a equipe de amparadores aí que pertence também ao grupo, que eles estão sempre presentes. Ok, alguém mais quer se colocar? Então, tudo isso a gente vê a importância, né, da interassistencialidade, da grupalidade, da OFIEX grupal. Então, a importância de que cada um tenha uma participação específica no trabalho. Então, todos estão contribuindo para esses holopensenes assistenciáveis. Então, cada um deve se sentir satisfeito por nessa vida, né, nessa vivência intrafísica, está participando desse processo todo de assistência energética planetária. Então, é uma maneira da gente se sentir assim satisfeito e agradecido às equipes extrafísicas, né, que trazem as intuições, que trazem as oportunidades de trabalho para cada um de nós. Então, nada acontece sem a participação do extrafísico. Então, a nossa gratidão inicial para essa grupalidade toda, que faz parte da APROCIM, e depois a gratidão para os aproximadores. O CVA, né, dos aproximadores, isso é muito bacana, eles estão voltando agora, então. Mas esse convite aí fica aberto, inclusive para as repercussões, né, dessa pesquisa, que, como a gente bem sabe, vamos dizer, é como se a gente estivesse levantando essa poeira energética de algo, e aí vamos observando, né, as próximas aproxims, o que pode estar acontecendo aí, né, de repercussão, continuando com essa pesquisa maravilhosa aí de vocês, isso é bem bacana mesmo. Muito bom, mas é como a Cris falou, né? A assistência não para, foi aberto um canal interassistencial em todos os holopensenes assistenciáveis, né? Toda vez que se coloca, por exemplo, no CVA, um quadrante, abre-se ali, então, um canal interassistencial para-reurbanológico, e fica aberto, e a gente tem que continuar observando os vetores para-reurbanológicos, ou seja, o que acontece naquele quadrante, ele se dirige para outro. Por exemplo, na explicação da Silvana, a gente viu que o Brasil recebeu um número muito grande também de exilados de lá, de refugiados de lá. Então, o vetor para-reurbanológico lá da República Democrática do Congo se dirigiu para o Brasil também, refletiu no Brasil. É um vetor para-reurbanológico. E o Brasil tem que ter uma estrutura também socioadministrativa, política, para trabalhar esse contexto. Então, o que acontece lá, o que aconteceu lá, refletiu no Brasil. Isso é um vetor para-reurbanológico, que tem uma direção e um sentido para a América do Sul, Brasil. Isso faz parte também do quadrante holopensênico da República Democrática do Congo ou continente africano. Então, veja como é um estudo, né, interassistencial muito amplo. Isso é muito bacana, como a Cris colocou, e saber que a gente faz parte, né? Então, a gente abre... E os amparadores aí estão atuando em conjunto, né? Você vê esse trabalho em equipe, sim, as equipes extrafísicas atuando em conjunto, promovendo experiências projetivas. Então, eu achei muito bacana isso, essa interação tanto da equipe intrafísica, né, dos aproximadores intrafísicos, e das equipes extrafísicas também, promovendo experiências para confirmar o
o eixo, a direção da pesquisa, né? E é interessante, né, como vocês estavam comentando, sobre um conceito chamado olhar assistencial. Então, essa questão toda do quadrante, a gente está aumentando o nosso olhar interassistencial, que é o que a Cris falou. A gente não conhecia as necessidades, que são tantas, aí da República Democrática do Congo. O que significa isso? Está aumentando a nossa visão interassistencial do planeta. Isso é muito importante, por conta de que é o terceiro nível, né, de carência, o máximo nível de carência interassistencial aí na República Democrática do Congo. Então, a gente não sabia disso, entendeu? Então, de repente, com a exposição de uma pesquisa, como foi essa da Silvana, e com complementação do Israel e da Isabel, a gente vê o nosso olhar interassistencial, você aumenta esse potencial de acolhimento interassistencial para esse quadrante, né? Então, bacana isso tudo, porque contribui com a visão, né? Quem mais? Eu queria só complementar isso que você estava falando, que me veio agora também, a importância, né, do CVA, não só aqui fechado no grupo de aproximadores, né, mas nessa questão de você estar liberando no Facebook, no YouTube, as pessoas que puderem tá assistindo, né, a esse nosso encontro, de compartilhar essas informações, porque a partir daí essa expansão, mesmo entre pessoas que ainda não sejam aproximadores, né, mas que de repente tenham esse interesse no momento futuro, elas também vão ampliando também esse olhar que você comentou, esse olhar interassistencial. E como você mesmo, Walter, colocou, quando você coloca atenção a algo, a sua energia está aí. Então, olha só, todo mundo que está vendo, que for ver esse vídeo posteriormente, eles também vão falar, puxa vida, eu não sabia isso do Congo. E quando eles falam isso, eles mandam toda uma energia positiva também, que pode alimentar esse bolsão holopensênico interassistencial em relação à África. Olha só como todo esse trabalho assistencial, ele se expande de uma forma que a gente nem sequer imagina, né? Enfim, é isso. Então, a pessoa que estiver assistindo aí, depois disso, lembra de fazer um estado vibracional também. Mas que é muito bacana isso, é muito bacana. Parabéns mais uma vez aí, a equipe. Muito, muito bom participar disso, viu? Muito bom. Obrigada a todos. Obrigado. Então, gente... E complementando, eu vou colocar aqui um banner de uma apresentação que a Silvana, que está sendo a bola da vez, né? A semana que vem vai estar subindo a palestra dela no YouTube, né? Então, aqui só para vocês verem, a Silvana também fez um trabalho fantástico, a palestra está maravilhosa, né? Onde ela vai falar sobre a doença, promovendo autoconhecimento e autopacificação. É um trabalho muito bacana, um autoenfrentamento muito bacana, porque é a primeira palestra que ela está apresentando, está estreando aí nas palestras na CIPEC, e trazendo um tema aí muito especial, muito importante. Então, fica aí mais uma vez os parabéns e a nossa gratidão aí a Silvana. Então, e a gente convida os aproximadores também para fazer um trabalho de pesquisa dentro do seu quadrante holopensênico planetário, no sentido de que, nesse momento, ele vai construir um pilar lá energético assistencial nesse novo quadrante, que a pessoa vai pesquisar e colocar no próximo CVA, ok? Bom, gente, estamos em cima da hora, agradecemos muito a equipe da Silvana, do Israel, da Isabel, a todos vocês que participaram, que contribuíram. A gente tem aquela questão, uma andorinha sozinha não faz verão, então não adianta querer fazer carreira solo, porque não funciona. Então, tem que ser mesmo a programação existencial grupal, coletiva, como a Cris comentou, do nosso grupo que se expanda para uma programação existencial planetária coletiva.
que mais pessoas possam entrar nessa proposta da técnica energética assistencial planetária, ok? Então, gente, um muito abraço a obrigada, todos, excelente obrigado. domingo, parabéns, Obrigado. Sil. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Parabéns a Sil, todos, tá parabéns. bom? Tchau, tchau.